Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e nessa videoaula falaremos sobre a fase do diagnóstico, utilizando aí o fluxo de caixa como instrumento financeiro de análise de todas as nossas decisões sobre mudança de hábitos. Bom, nessa etapa do módulo 2, estamos vendo a importância para as finanças pessoais de se jogar bem na defesa, ou seja, de economizar. Isso se dá pela necessidade de ser preciso ganhar mais dinheiro do que se gasta ao longo do tempo. Em outras palavras, as receitas precisam ser maiores do que as despesas para que a caixa d'água não venha a secar no futuro. Também já aprendemos que o instrumento financeiro que nos permite acompanhar as receitas e despesas é o fluxo de caixa. Através de sua adequada elaboração, é que será possível compreender o que estaria nos levando ao sucesso ou ao fracasso financeiro. É o que chamaremos aqui de diagnóstico. Da mesma forma que o médico precisa de diversos exames para receitar um remédio, para decidir quais hábitos financeiros mudar em relação a economizar dinheiro, torna-se imprescindível saber onde o problema se encontra. Portanto, o que veremos a seguir será uma explanação sobre a importância do fluxo de caixa no processo de mudança de hábitos financeiros. Acredito que a maioria das pessoas, até mesmo aquelas endividadas, sabe dos problemas causados pela falta de controle do orçamento doméstico. Mesmo com tal consciência, por que será que a grande maioria não toma a atitude de administrar adequadamente o seu fluxo de caixa? Talvez uma primeira justificativa seja relacionada à não aquisição de um hábito. Conheço muita gente que já tentou fazer o controle de suas receitas e despesas, mas passada aquela empolgação inicial, essas pessoas desistem. Não se cria o hábito, não se cria a deixa certa para executar a rotina, e o pior, a recompensa não fica clara e nenhum anseio é gerado. Nesse mesmo contexto, vejo que muitas pessoas também não acreditam na possibilidade de mudança. Colocam-se em posição de vítima. Acham que o salário é baixo, que o governo deveria cuidar delas integralmente. E geralmente, em seu ciclo de amizades ou ambiente familiar, as experiências compartilhadas são de muito trabalho, pouca acumulação de patrimônio, sempre precisando se endividar para adquirir algo. Isso se torna normal. E já vimos anteriormente que quando a pessoa não tem fé, não acredita que pode mudar, dificilmente um hábito será levado adiante. E uma terceira justificativa para que as pessoas não façam o seu fluxo de caixa é não entenderem como tomar decisões com base nessa ferramenta. A primeira parte, de anotar as receitas e despesas mensais, exige até um tanto de disciplina, mas não precisa de muito conhecimento técnico. O problema está desse ponto em diante. Depois de anotados, o que fazer com aquele monte de números? E como que isso pode ajudar na escolha de quais gastos cortar? Bem, muitas dessas respostas veremos aqui nessa videoaula. Então vamos adiante. Existem pessoas que já possuem o hábito de anotar receitas e despesas, fazendo um controle diário do seu orçamento doméstico. Além de anotar, tem aqueles que também usam o fluxo de caixa para planejar o futuro, guardando excedentes mensais para momentos de gastos pontuais e previsíveis, como o IPVA e seguro do carro, IPTU da casa, materiais escolares para os filhos, etc. Todavia, gostaria de destacar nessa videoaula a utilização do fluxo de caixa como uma importante ferramenta de diagnóstico da situação atual das finanças pessoais. Esse diagnóstico será útil principalmente para identificarmos quais hábitos financeiros deverão ser mudados. Então vamos lá.
Para fazer um controle, então, das receitas e despesas, durante a fase do diagnóstico, surge sempre uma pergunta: onde devo fazer esse controle? Baixo algum aplicativo para smartphone ou tablet? Monto minha própria planilha de Excel ou baixo alguma gratuita pela internet? E se eu fizesse, então, uma anotação manual através de um caderninho bem organizado? Antes de dar a minha opinião, gostaria de fazer uma analogia com uma pergunta que todo ano os alunos me fazem em aulas de matemática financeira. Professor, vamos aprender a mexer na calculadora HP12C? E eu sempre respondo, não. Eles me olham espantados, pois alguns compraram com tanto carinho tal calculadora. Daí, passado esse momento, eu lhes digo, vocês vão aprender matemática financeira. Depois, se quiserem resolver os problemas usando fórmulas, ou na HP12C, no Excel, ou em qualquer outro software, a escolha será de cada um. O que vocês precisam absorver são os conceitos. Com esse exemplo, acredito que se você entender os conceitos, as ideias que eu irei lhe passar, qualquer que seja o instrumento a ser utilizado, aplicativo, Excel ou caderninho, as chances de seu diagnóstico ser eficaz, apresentar resultados práticos, aumentarão muito, ok? Feito esse esclarecimento, o primeiro passo para fazer um fluxo de caixa é ter a disciplina de anotar todas as suas receitas e despesas durante o mês. Quando digo todas, isso significa até gastos que parecem insignificantes, como o hábito de comprar um refrigerante todos os dias ao sair do trabalho. Nessa etapa, também se mostra importante criar grandes grupos de despesas, que facilitarão análises posteriores. Veja no exemplo a seguir. As receitas devem estar devidamente discriminadas. Para alguns, a receita seria apenas o salário do provedor da casa ou a soma dos rendimentos de todos que contribuem para o sustento do lar. Em outros casos, como de um dentista que recebe por consulta, as anotações deverão ser diárias, representando a soma de tudo o que foi recebido naquele mês. Mas como nessa etapa estamos tratando de jogar bem na defesa, vamos explorar principalmente as questões relacionadas às despesas. Elas deverão ser agrupadas conforme a situação de cada pessoa ou família. Pode ser que para você transporte signifique todos os gastos com o carro. Caso não tenha veículo próprio, contabilize o total gasto com transporte público no decorrer do mês. Faça também um grupo com todas as dívidas pagas no período, com cartões de crédito ou débito online. Aqui se enquadram, por exemplo, as parcelas da compra de uma televisão no cartão de crédito. Veja que esse agrupamento nos será muito útil para identificar aonde estão os problemas. Do contrário, tendo uma planilha enorme com todos os itens separadamente, encontraríamos dificuldades em saber o que está realmente acontecendo. Outra questão importante nesse passo de anotação do fluxo de caixa é que elas sejam feitas no regime de caixa. Eu explico. As receitas e despesas devem ser anotadas quando realmente entrar ou sair dinheiro. Vamos para um exemplo. Se você começa seu diagnóstico no primeiro dia de um determinado mês, suponha agora que durante esse mês você faça uma compra no cartão de crédito e que a fatura só venha no mês seguinte. Deve ou não anotar esse gasto na sua planilha? A resposta é não. Como estamos anotando as receitas e despesas apenas quando elas ocorrem de fato, esse gasto só fará parte da planilha do mês seguinte. Seguindo o mesmo raciocínio, gastos de meses anteriores que sejam pagos no período em questão devem ser anotados. Por fim, no final do mês, some todos os gastos que pertencem ao mesmo grupo e que ocorreram naquele período, para iniciarmos então a fase do diagnóstico. O segundo passo será classificar as despesas. Julgo essa parte muito importante, pois é aqui que diversos problemas ocorrem na má utilização do fluxo de caixa. Lembra quando lhe falei há pouco que as pessoas não sabem o que fazer com as anotações, que se perdem em meio a um monte de números?
É aí que possuir uma metodologia se mostra bastante interessante, e usarei aqui uma sugerida pelo autor José Pio Martins. Ela consiste em classificar as despesas em 4 grandes grupos. São elas: as obrigatórias fixas, que são despesas que não tem como fugir delas, como o pagamento do IPTU da casa. E seu valor é fixo, ou seja, não tem como usar menos a casa para pagar menos imposto. Já as obrigatórias variáveis são despesas que não tem como ficar sem, mas elas podem ser diminuídas. Pensemos em gastos com vestuário. Todos somos obrigados a comprar roupas, mas o valor que nós iremos gastar nesse item dependerá da quantidade de roupas que a gente compra no mês e o preço delas. Já as não obrigatórias fixas são aquelas despesas que não há necessidade de ter, mas se quiser arcar com elas, possuirão um valor fixo a ser pago. Um bom exemplo são assinaturas de revistas. E por fim, temos as não obrigatórias variáveis. São itens que podemos viver sem e, além disso, o valor gasto pode ser modificado. Pense em despesas com lazer, como ir ao cinema. Posso não ir ao cinema e cortar esse item da minha cesta de consumo, ou posso também escolher entre ir 1, 2 ou 3 vezes ao mês. Esse tipo de classificação, apesar de possuir uma boa dose de subjetividade, nos ajudará muito no diagnóstico do fluxo de caixa. Vamos analisar um exemplo bastante simples para mostrar tal classificação de uma maneira mais prática. Olhando apenas as despesas, suponhamos que durante um mês todas elas foram anotadas e separadas em grupo, sendo que a segunda coluna representa quantos reais certa pessoa gasta com cada item. Em seguida, podemos calcular qual a porcentagem cada grupo de despesas representa em relação ao total gasto. Para tal, basta dividir o valor de cada item pelo valor total e depois multiplicar por 100. Nessa tabela, vemos os valores das porcentagens aproximadas, em que o item de maior peso é o aluguel, com 25% de todas as despesas. Já a menor porcentagem é do item luz e água, que representa apenas 2% do total das despesas daquele mês. Esses percentuais poderão ser bastante úteis quando formos eleger quais serão os hábitos a serem modificados. Por exemplo, se eu conseguir mudar de casa, diminuindo, por exemplo, 15% do valor do aluguel, isso teria um efeito muito maior do que um esforço para diminuir 15% do consumo de energia, que representa apenas 2% do meu total de despesas do mês. É importante deixar claro que vai ter um monte de problemas se você mudar de casa, mas eu queria só demonstrar a questão financeira, em que alguns itens terão um impacto muito maior em sua redução, a depender da porcentagem que ele representa do total. Agora vamos fazer uma classificação de cada grupo, conforme vimos há pouco. O primeiro item, o aluguel, classificaremos como despesa obrigatória fixa. As 3 subsequentes, luz e água, supermercado e vestuário, vamos classificar como obrigatórias variáveis, pois podemos diminuir o seu valor. As dívidas, classificaremos aqui como obrigatórias fixas, supondo aí que não poderemos mexer nas parcelas e que temos que pagá-las. As próximas duas, como cinema e padaria, vamos aqui classificá-las como não obrigatórias variáveis, e o transporte como obrigatória e também variável, porque podemos mexer no valor desse item. Obviamente, você poderia argumentar, mas Ellison, lazer poderia ser visto como obrigatório, porque a gente deve cultivar tais momentos, como ir ao cinema. Ou até que, no seu caso, ir à padaria seja algo essencial. Mas como esse é apenas um exemplo, deixo a seu critério classificar cada item conforme suas particularidades. Nesse ponto, quero apenas lhe mostrar a metodologia. Pois bem, e o que fazemos agora? Se pensarmos em reduzir despesas, as primeiras que poderemos atacar são as
não obrigatórias, pelo simples fato de geralmente serem gastos de baixa prioridade. Se aliarmos a essa análise o percentual que cada uma delas representa nas despesas totais, conseguimos identificar o impacto da eliminação de cada uma, sejam elas fixas ou variáveis. Veja aqui que no nosso exemplo, há uma diminuição nos gastos com a padaria, obviamente teria um efeito maior do que uma diminuição nos gastos com cinema. Nesse ponto, decidir o que eliminar passará por toda uma reflexão do que é importante, de quais são seus propósitos e objetivos, de uma reavaliação de seus paradigmas atuais e tudo mais que a gente já viu nesse curso. Só você e sua família poderão, através de uma comunicação empática, decidir o que poderá ser cortado ou não. Em relação às obrigatórias fixas, como aluguel e dívidas, pouco há o que se fazer. Mas já as obrigatórias variáveis, como luz e água, supermercado, vestuário e transporte, devem ser objeto de bastante reflexão também, já que podemos diminuir os gastos com cada um desses grupos. Então, após diagnosticar para onde está indo o dinheiro, fazendo o seu fluxo de caixa e sabendo também de suas prioridades, precisamos caminhar para o terceiro passo. Quando falamos em mudanças de hábitos, não há como pensar em mudar um monte de comportamentos de uma só vez. Sugiro que eleja uma ou duas despesas que sejam bem importantes de serem eliminadas e isso já basta nesse momento. Em seguida, verifique qual hábito está associado àquela despesa. Por exemplo, se decide gastar menos com o supermercado, tente identificar quais as deixas, rotinas, recompensas e anseios por detrás desse consumo além do razoável. Com base nessa identificação, busque aplicar a regra de ouro, mantendo as deixas e recompensas, mudando apenas a rotina. Acredite e tenha fé de que isso é possível. E, se for necessário, comprometa-se publicamente. Deu para entender como a utilização do fluxo de caixa pode ser poderosa para um diagnóstico mais acurado sobre quais hábitos financeiros estão lhe atrapalhando no momento atual? Nas próximas aulas, vamos aprofundar ainda mais nessa questão, mas aconselho que assista a esse vídeo quantas vezes forem necessárias, pois será crucial o seu entendimento, de forma a podermos prosseguir. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.